Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre uma mulher que chamava Ana. Essa mulher era uma mulher que era estéril e era extremamente angustiada, frustrada, humilhada, porque o marido dela podia ter 2 mulheres naquela época e a outra mulher tinha filhos e sempre debochava dela. E essa mulher, diante dessa situação, ela vai até o templo do Senhor e vai falar com Deus a seguinte oração, a seguinte palavra. E você pode ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Versículo 11. Então, ela fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhar com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Quando essa mulher chega para o Senhor e entrega essa oração, essa mulher ela está no auge do seu desespero. E ela abre seus lábios e se compromete com Deus. E mais adiante ela vai entregar essa criança. E ela vai entregar essa criança quando ela desmama. Ou seja, ela vai entregar essa criança ainda muito pequena. Ela simplesmente vai ter uma gravidez, um parto, uma amamentação e já não tem mais filho. E ela entrega para o Senhor. E quando nós vemos que essa mulher, ela já foi honrada porque ela teve um filho, o Senhor depois ainda vai dar mais 5 a ela. Ou seja, ela vai ser extremamente bem-aventurada, né? Porque uma mulher estéril naquela época era questão de vergonha. E hoje nós vivemos uma vida onde nós queremos muitas coisas, nos esforçamos por muitas coisas, muitas dão certo, muitas não dão certo, mas o Senhor está esperando que nós tenhamos um compromisso com Ele. Vivemos numa época de total independência. Independência das pessoas, independência de família, independência na situação financeira e independência de Deus. Cada um que luta por si mesmo, esquecem que há um Deus que tudo sabe, que tudo faz, mas luta como se a própria pessoa fosse Deus e ela fosse o limite dela. E o Senhor, Ele tem observado essas coisas no nosso tempo, nas vidas de cada um e como se comporta. Essa mulher, ela alcançou o impossível na vida dela porque ela era estéril. E ela alcançou a impossibilidade porque ela se prostrou diante de Deus. E ela entregou esse filho. O quanto nós temos buscado em Deus direção para a nossa vida. O quanto nós temos buscado em Deus respostas para o nosso caminhar. O quanto nós temos nos preocupado em fazer as coisas que sejam de acordo com a vontade de Deus, tanto para a nossa garantia, quanto em obediência ao que Ele tem preparado para os nossos caminhos. O quanto nós temos aberto mão, essa mulher abriu mão do filho, ela fez um compromisso com Deus e ela abriu mão do filho. O quanto nós temos aberto mão de coisas, de prazeres, de desejos nesse mundo para poder estar ao lado de Deus, para estar na presença do Senhor, para podermos usufruir do contato de intimidade com Deus. Ele está esperando que nós venhamos ter intimidade com Ele e o quanto nós temos nos sacrificado os desejos da nossa carne para estar na presença de Deus. Seja quanto estamos sacrificando o sono, o cansaço, a preguiça, os outros compromissos, as distrações, o quanto temos sacrificado redes sociais, quanto nós temos sacrificado conversas, passeios, para poder estar na presença de Deus. O quanto nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida. O quanto. E o Senhor, Ele está esperando justamente isso, a nossa atitude perante Ele e o nosso compromisso em assumir determinadas posições, posicionamento. O Senhor, Ele está esperando, porque os olhos dEle, do trono dEle, Ele contempla todos, os bons e os maus, os que falam e os que fazem, os que são comprometidos e os que são irresponsáveis. Ele tem olhado todos. E nós precisamos nos esforçar para estar entre os obreiros aprovados, entre as pessoas que chamam o Senhor de Pai e Ele vai reconhecer como filho. Muitas pessoas, quando Jesus voltar, vão dizer, Senhor, Senhor, e Ele vai falar assim, aparta de mim. Ah, mas eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Ele vai falar, aparta de mim, porque não fez com o coração, e o Senhor quer com o coração. Essa mulher alcançou a bênção dela, porque ela estava angustiada, ela derramou o seu coração. O Senhor, Ele quer que você derrame seu coração.
Ele quer que você se entregue verdadeiramente para Ele. Que você entenda que seu coração enganou, seu coração te engana. Por mais que você pense que está fazendo uma coisa, mas às vezes o coração lá dentro não está. E nós precisamos rasgar nosso coração para o Senhor, para que Ele possa nos transformar e nos colocar exatamente no lugar que Ele quer que nós estejamos. Que é aquele ponto inicial onde Adão perdeu o contato com Ele. É naquele ponto em que havia intimidade, havia relacionamento. Porque o Senhor, Ele nos ama e Ele mandou Jesus naquela cruz justamente para que nós voltássemos a viver. Então, precisamos tomar posicionamento hoje. Precisamos nos entregar para Ele hoje. Precisamos viver uma vida de compromisso como essa mulher depois honrou seu compromisso com Deus. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje, para que você abra seu coração para o Senhor, se comprometa com Ele e cumpra seu compromisso com Ele, para que o nome dEle seja louvado e você seja abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.